Nessa aula falaremos sobre número de subconjuntos. Quando a gente estudou subconjuntos, a gente viu que subconjuntos ou parte de um conjunto é tudo a mesma coisa, certo? Na verdade, subconjunto e parte de um conjunto são sinônimos, certo? Então entendam que contar o número de subconjuntos, contar os subconjuntos, melhor dizendo, ou contar as partes, é tudo uma coisa só, ok? E se você olhar para o conjunto das partes, os elementos lá dentro são os subconjuntos de um determinado conjunto. Então, nesse caso, quando eu estou contando os subconjuntos, eu estou contando as partes, como também eu estou contando o número de elementos do conjunto das partes. Então, vamos ver nessa aula como efetuar essa contagem. É claro que essa contagem poderia ser feita diretamente, isto é, eu tenho um determinado conjunto, eu construo todos os subconjuntos dele, depois eu conto quantos tem. Isso é a chamada contagem direta. Mas isso é um tipo de coisa que vocês vão ver que essa quantidade ela cresce exponencialmente, tá certo? Como ela cresce exponencialmente, a contagem direta ela não é viável. Só para vocês terem uma ideia, quando eu pego um conjunto com 10 elementos, ele é um conjunto que admite 1024 subconjuntos. Então, se a gente fosse construir todos os subconjuntos dele para depois contar, isso daria muito trabalho. Então a gente tem que arranjar, um método, que conte isso indiretamente, certo? Que é o que iremos fazer nessa aula. Então vamos começar supondo que A é um conjunto com N elementos. Então seja A um conjunto com N elementos. E quando eu digo que ele tem N elementos, são N elementos distintos, ok? Eu vou deixar isso subentendido, né? Quando eu digo que são N elementos distintos, é que eu não devo contar as repetições caso ocorra, certo? Porque a gente viu no começo da teoria que em conjunto você não repete elemento. Caso esse elemento ele apareça repetido, eu só conto aquele elemento uma vez. Então esse N aqui é a quantidade de elementos de A, supondo todos distintos. Então seja A um conjunto com N elementos. Aí o número de subconjuntos, ou partes, Porque parte é a mesma coisa que subconjuntos. Então, o número de subconjuntos de A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A. Ou seja, se você pega o A sendo um conjunto com N elementos, o seu número de subconjuntos é 2 elevado a N. Ok? Então essa é a fórmula ou é a maneira indireta de você contar os subconjuntos de A, tá certo? Aí vamos fazer a demonstração do que a gente acabou de escrever, certo? Então, demonstração. Ou seja, eu vou provar que dado um conjunto com N elementos, que ele admite de fato 2 elevado a N subconjuntos, ok? Aí para isso vamos imaginar aqui um conjunto A, certo? E escrever esse A com seus N elementos. Aí para isso vamos denominar os elementos de A1, A2, A3, e assim por diante até chegar a N. Tá certo? Então essa reticência ela indica que aqui eu tenho outros elementos. E se você observar pelos índices que eu coloquei na letrinha A, eu coloquei 1, 2, 3 até N, indicando
que esse conjunto ele tem N elementos e eu estou supondo que são N elementos distintos, tá certo? Agora observe que para efetuar essa contagem eu tenho que observar o seguinte: na hora que eu vou construir os subconjuntos de A, cada elemento desse ele pode aparecer ou não no subconjunto, ok? Por exemplo, se eu pegar o conjunto vazio, o A1 não aparece. Mas se eu pegar o subconjunto formado por A1 e A2, o A1 vai aparecer. Então, na hora que a gente vai construir os subconjuntos do A, tá certo? Isso foi feito muito lá nos exemplos de subconjuntos ou de partes. Na hora que eu vou construir cada subconjunto, eu tenho que tomar uma decisão, colocar ou não o elemento lá no subconjunto, certo? Então, para cada elemento desse, a gente tem duas possibilidades: usá-lo ou não no subconjunto. Então, se para cada elemento desse eu tenho duas possibilidades, né? Esse 2 que eu estou colocando logo abaixo é o número de possibilidades para cada elemento aparecer ou não no subconjunto, tá certo? E aí, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o número de subconjuntos que a gente vai construir, usando ou não elementos de A, você vai ter 2 vezes 2 vezes 2, reticência, vezes 2. Ora, eu multipliquei o fator 2, né, por ele mesmo N vezes, porque para cada elemento eu tenho um 2 desse, certo? E aí eu tenho, após multiplicar, 2 elevado a N, tá certo? Então, 2 elevado a N é o total de subconjuntos que eu consigo construir utilizando um conjunto com N elementos. A gente pode observar isso olhando um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo de um conjunto que ele seja formado por 2 elementos. Então vamos supor que os elementos de A sejam o número 1 e o número 2, ok? Então, pelo que a gente comentou, o total de subconjuntos que ele vai ter vai ser o quê? Vai ser 2 elevado ao número de elementos, que é 2. 2 elevado ao quadrado, 4. E quais seriam esses subconjuntos? Esses subconjuntos, se eu for escrevê-los por extenso, eu teria que o primeiro deles é o conjunto vazio, o segundo seria o conjunto unitário formado pelo 1, o terceiro seria o conjunto unitário formado pelo 2 e o quarto seria o próprio conjunto formado por 1 e 2. Então aqui eu tenho os 4 subconjuntos que ele admite, que se eu for contar, seria pegar o 2 e elevar o número de elementos, né? Se eu for contar, eu vou pegar apenas 2 e elevar ao quadrado. No caso, o expoente aqui representa o número de elementos de A. E aí, efetuando a conta, a gente vai ter 4 subconjuntos, que é o que aparece aqui na lista. Se eu fizer mais um exemplo B, suponha que o A agora ele tenha 3 elementos, o 1, o 2 e o 3. Ora, se eu for escrever todos os subconjuntos, eu vou ter o vazio, o unitário formado pelo 1, pelo 2 e pelo 3. Vamos ter as duplas, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E o próprio conjunto formado por 1, 2 e 3. Aí, se a gente efetuar a contagem direta, a gente vai ter um total de 8 subconjuntos, né? Só que essa contagem ela poderia ser efetuada simplesmente pegando 2 elevando a 3. E esse 3 aqui representa o número de elementos que o conjunto tem. E aí 2 à terceira vai ser igual a 8. Então, portanto, a gente conclui que se um conjunto ele tem N elementos, seu número de subconjuntos é 2 elevado a N.